Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Metodologia Científica. Eu sou o professor Fabrício Farias e hoje nós vamos tratar sobre a finalidade da pesquisa científica e principais tipos de pesquisa científica. Bom, iniciando, primeiro a gente tem que entender o que significa organizar um trabalho científico. Então agora a gente já sabe o que é um conhecimento científico, mas o que significa organizar esse conhecimento? Bom, isso significa o seguinte: aprender a organizar suas ideias e organizar dados. Ou seja, eu vou aplicar uma metodologia sistemática para que esse trabalho ele possa ser reproduzido por outras pessoas, para que ele possa ser compreendido por pessoas que estão atuando na mesma área ou até mesmo que não estão atuando nessa área. Para isso, eu preciso aplicar um processo criterioso, certo? Bem metódico, que vai perpassar por toda a construção do meu objeto, ou seja, do meu trabalho, da minha investigação. E para que eu possa atender essa necessidade, eu vou ter que seguir alguns itens, que são identificar o tema de interesse e obter informações de forma sistemática, ou seja, quando eu digo identificar o tema de interesse, eu estou me referindo justamente à busca na literatura sobre outros trabalhos que estão abordando sobre este tema, certo? Então eu vou investigar. Depois, revisitar os trabalhos da literatura e agrupar de forma coerente. Ou seja, existirão trabalhos da literatura que abordam esse tema de uma forma, outros trabalhos que abordam de outra e assim por diante. Vamos pensar aqui num exemplo da área de computação. Eu tenho trabalhos científicos que avaliam o software, certo? O desenvolvimento de um software. Então, trabalhos que avaliam a forma que o software está sendo desenvolvido, trabalhos que avaliam o desempenho do software, trabalhos que avaliam o impacto ergonômico desse software e há trabalhos até mesmo, dependendo do perfil do software, que avaliam o impacto pedagógico desse software, se ele consegue ser de autoaprendizagem, por exemplo. Então, cada um desses, ou melhor, cada trabalho desse pode ser organizado dentro de um grupo, certo? Dentro de um desses grupos que eu estabeleci. A mesma coisa na sua área, que é de SAF, certo? Então, você tem vários sistemas, vários trabalhos sobre sistemas agroflorestais e você pode dividir esses trabalhos de acordo com a característica e agrupá-los, certo? Isso vai te ajudar durante a discussão, quando tu fores apresentar um conjunto de trabalhos e você, ao final, dizer, olha, mas esses trabalhos não trataram sobre esses elementos que o meu trabalha, porque você mostra e sustenta isso a partir de um conjunto de artigos científicos que podem te embasar para você defender que o seu trabalho, de fato, é uma contribuição. E, por último, agir de forma sistemática, organizando os trabalhos relacionados na forma de uma seção ou capítulo textual, que possibilite ao leitor compreender sobre o tema de forma independente. Observa, nesse tópico, você vai ser responsável em pegar o trabalho científico, certo? Os trabalhos científicos, e você vai construir, quando necessário, uma seção, quando necessário, um capítulo. Mas quando vai ser necessária uma seção? A seção normalmente vai ser nos teus artigos, que você vai publicar em periódicos. Então você vai ter a introdução, na sua introdução você vai ter o contexto geral, de uma forma simplificada, justificativa, que é como tem sido resolvido, e depois os seus objetivos, e depois você apresenta as próximas sessões. Logo abaixo, você vai ter uma nova seção, que vai ser a seção de trabalhos relacionados, onde você vai concentrar todos os trabalhos associados à sua pesquisa, e no final, ou após a apresentação de cada trabalho, você vai dizer qual é a lacuna que esse trabalho ele deixou e que o seu trabalho preenche, tá bom? A mesma forma, ela pode ser aplicada também para o capítulo textual, que vai ser na sua monografia, na sua dissertação de mestrado, no seu trabalho de conclusão de curso e também na sua tese de doutorado. Em todos esses casos, você vai ter um arcabouço de literatura que vai cobrir o tópico que você está trabalhando e vai mostrar as lacunas que você está preenchendo com a sua hipótese. Mas por que a gente precisa da pesquisa científica?
qual é a finalidade dela, por que a gente a utiliza. Então aqui a gente vai ver aqui o porquê baseado na literatura. Então, é uma sistematização de etapas que são necessárias para a aquisição de conhecimentos acerca de determinado assunto. O conhecimento vulgar, ele pode passar de pai para filho, ele pode passar de geração em geração, ele pode ser aprendido dentro de uma geração, mas isso também pode ser perdido, pois não há uma sistematização desse conhecimento organizacional para que haja a continuação da pesquisa e melhoria dessa metodologia, ou dessa ferramenta, ou desse experimento. Diferente disso, na pesquisa científica, você vai guardar essa informação de uma forma sistemática para que a gente possa evoluir, certo? Então a pesquisa não acaba ao final do seu trabalho. Então, enquanto cientista, enquanto pesquisador, você está condenado a trabalhar pelo resto da vida sempre com algo novo, sempre com a descoberta. Isso não é ruim. Na verdade, você sempre vai estar aprendendo coisas novas e você sempre vai estar lendo os trabalhos de outros colegas que estão atuando na mesma área que você, no mesmo assunto. Dessa forma, você vai poder contribuir com a ciência e com a evolução de práticas, com a evolução de ferramentas, com a evolução de metodologias, com a evolução de modelos matemáticos, com a evolução de experimentos laboratoriais mais seguros ou que dão um melhor desempenho e com a proposição de novos equipamentos que podem, por exemplo, gerar patentes. Observa que isso só é possível porque existe um histórico associado e esse histórico permite justamente a evolução do processo científico. Então, trata-se da investigação de um tema de interesse que necessita de uma abordagem crítica para a identificação dos problemas. Então, os problemas, eles estão aí. E nós, enquanto cientistas, pesquisadores, nós temos que ser capazes de solucioná-los. Então, pensando em várias áreas do conhecimento, por exemplo, em sistemas agroflorestais, vocês podem, por exemplo, propor uma solução baseada em uma metodologia que vai justamente ajudar as propriedades rurais a se tornarem sistemas agroflorestais sustentáveis. Mas como é que vocês vão trabalhar com isso? Primeiro, vocês precisam entender o que é um sistema agroflorestal sustentável e não sustentável. Depois, vocês precisam ver na literatura como tem sido feito esse processo de transformação. Depois, vocês precisam, baseado na literatura, baseado no conhecimento que vocês adquiriram em pesquisa em campo, em loco, pesquisas laboratoriais, pesquisas também, até mesmo em leis, vocês precisam propor uma metodologia, o passo 1, passo 2, passo 3, até tornar essa propriedade sustentável. Então, quando você faz isso, você constrói uma metodologia que diz, olha, ela tem mais isso, mais aquilo outro, do que a literatura tem. Então ela é diferente, ela tem um diferencial. E você valida isso em uma propriedade rural, e essa propriedade rural ela se torna sustentável. Aí acabou a pesquisa? Pelo contrário. Agora, essa tua proposta, ela precisa ser genérica, então ela precisa se adaptar a outras propriedades rurais. Então você vai ter conhecimento científico a partir do conhecimento técnico que você aplicou, que permite a replicação dessa metodologia em outras propriedades rurais. Se você conseguiu, se esses resultados eles se assemelham ou são melhores do que as outras metodologias para tornar uma propriedade sustentável, é igual ou melhor à sua proposta, então logo você tem um trabalho, uma pesquisa científica aí validada, porque ela é replicável pelo fato de ser sistemática. Ela é falível também, porque outro autor pode vir e melhorar, inclusive, e refutar a sua proposta, mas para aquele momento ela é o que nós temos de tendência em relação à implantação de sistemas agroflorestais. Bom, além disso, os problemas encontrados são submetidos aos métodos científicos apropriados para o encontro das soluções acadêmicas. Então existem vários métodos científicos que você pode aplicar para obter o melhor resultado. Nós vamos ver alguns aqui, certo? Pelo menos os principais. E outros vocês podem também, não é um trabalho, mas vocês podem buscar de acordo com a necessidade das atividades que vocês vão desenvolver com os orientadores de vocês no futuro. Bom, o primeiro
tipo de pesquisa científica entre os principais é o resumo. O resumo ele vai tratar da apresentação de uma aprendizagem que você vai ter. Então é muito útil, por exemplo, para trabalho de conclusão de curso, onde você vai ler sobre determinado assunto e você vai expor a sua compreensão a partir dessa leitura para isso textualmente. Então, nesse caso, você não precisa apresentar novos resultados, você não precisa tratar sobre elementos que não estão presentes na literatura. Basicamente, você vai revisitar trabalhos já publicados e você vai apresentar de forma clara, organizada, talvez até mesmo cronológica, os avanços e alcances que aquela área do conhecimento ela tem almejado até aquele ponto. Então, nesse caso, você vai resumir o que tem sido feito na literatura. Isso aqui é muito útil para quando vocês estão trabalhando com trabalhos relacionados. Então, você pode pegar cada trabalho e fazer dessa forma. Revisita o trabalho, apresenta o que ele faz, apresenta os resultados que ele encontrou, certo? E apresenta as conclusões que ele teve. Dessa forma, você já tem um trabalho ali separado para os seus trabalhos relacionados. E é muito importante que você sempre pense em contrapontos. Poxa, esse trabalho fez isso, chegou nesse resultado e concluiu isso. No entanto, ele não utilizou a técnica que eu uso, ele não utilizou a metodologia que eu uso. Então tem uma diferença aqui que abre uma lacuna para que eu possa continuar pesquisando. Revisão bibliográfica. Se assemelha ao resumo, pois trata-se de um levantamento baseado na literatura especializada. Então ele vai se basear na leitura de livros, artigos científicos, que podem ser publicados em periódicos, normalmente periódicos com qualis, ou até mesmo em conferência. Aqui eu estou dando uma fonte para vocês, que é a fonte do Google Acadêmico, tá? Então o Google Acadêmico ele pode ser uma base de dados para vocês pesquisarem diversos trabalhos sobre a área de vocês. Basicamente aqui vocês vão colocar o assunto, ou mais ou menos o título que vocês querem buscar, clica aqui e ele vai atrás do trabalho que você está buscando. Além disso, você tem aqui a área Meu Perfil também dentro do Google Acadêmico. Na área Meu Perfil, você, enquanto pesquisador, você pode criar uma conta, certo? Com o seu perfil, essa é a minha conta, a universidade que você está vinculada, as áreas que você mais atua, inclusive isso aqui está desatualizado. E aqui ele vai listar automaticamente os trabalhos que você já publicou. Isso é bem legal porque no Google Acadêmico ele te permite você verificar o autor, certo? Então, por exemplo, às vezes a pesquisa é pelo autor, você quer verificar trabalhos sobre um determinado autor. Então aqui o Google Acadêmico ele permite que você acesse o perfil do autor como uma rede social e você consegue ver toda a lista de trabalho que esse autor já publicou, inclusive o ano e o número de citações que esse trabalho teve. Além disso, ele mostra aqui do lado do autor o número de citações que esse autor teve ao longo dos anos. Então isso é bem legal porque você consegue ver o impacto que esse autor tem causado na ciência. Então, mais ou menos aqui em 2013 eu estava terminando o mestrado, em 2016 eu terminei o doutorado, então mais ou menos aqui eu comecei a ter já um índice um pouco mais alto de citações, porque já era doutor na época. Então, é mais ou menos assim que você consegue avaliar o impacto que a sua pesquisa está causando na ciência. E lá no outro caso, onde você pesquisa o trabalho, aqui, por exemplo, eu pesquisei metodologia de pesquisa, certo? Então, aqui, ainda na ferramenta do Google Acadêmico, ele mostra todos os trabalhos, ou todos os trabalhos indexados ao Google sobre pesquisa, metodologia de pesquisa. O mais importante, bem aqui embaixo, ele mostra a relevância desse trabalho. Esse citado por, ele mostra quantos trabalhos citaram esse trabalho em específico aqui. Então, observa que apenas esse trabalho ele foi citado 1867 vezes. Então, isso significa que é um trabalho relevante, que você provavelmente deve levar em consideração quando você estiver escrevendo o seu trabalho acadêmico sobre metodologia de pesquisa. Quando você estiver necessitando de informações sobre como fazer uma boa metodologia de pesquisa. Aqui também você pode
buscar pelo ano, certo? Desde 2019, ou qualquer um período específico, ou qualquer data, que no caso está marcado. Você pode classificar por relevância, você pode pesquisar também por idiomas, pode incluir patentes ou incluir citações. Então aqui você observa o número de citações. Você observa aqui que é bem completo, ele traz uma gama de trabalhos e trabalhos muito relevantes. Observa, na metodologia de pesquisa, alguns pesquisadores dizem que os seus trabalhos eles têm que ser de 2017 para frente. Isso não é uma verdade absoluta, tá, gente? Então vocês podem sim utilizar trabalhos mais antigos, como esses aqui de 2006, 2002, 2010, desde que esses trabalhos sejam clássicos. Vamos considerar clássico um trabalho que tenha pelo menos mais de 500 citações ao longo de 10 anos. Então é um trabalho que realmente ele impactou na ciência. Então aqui ó, teve 1.800 citações, um trabalho, outro 3.000, outra 1.000, outra 734. Então são trabalhos antigos, mas são trabalhos que devem ser levados em considerações porque eles foram realmente muito buscados e citados. E aqui você pode marcar, por exemplo, desde 2016 e você busca os trabalhos mais recentes. E aí sim você vai ter trabalhos com um número menor de citações, mas mais atuais, discutindo sobre determinado assunto. Bom, outro tipo de pesquisa científica é a pesquisa de campo. Então a pesquisa de campo ela faz uso de dados coletados no campo, ou in loco, ou no local. Então, nesse caso, você vai consultar, por exemplo, pessoas para obter informações através de formulário, que é justamente a consulta à população, ou você vai instalar equipamentos que vão permitir a medição de dados do ambiente, por exemplo, a temperatura, a umidade, o índice de poluição, e tudo isso vai ser utilizando equipamentos eletrônicos, que hoje em dia é conhecido como a Internet das Coisas, ou Internet of Things, e também entre outros métodos também que você pode estar trabalhando. Por exemplo, pode ser uma consulta via internet, onde você envia o formulário com as perguntas, pode ser um formulário estruturado, semi-estruturado, um formulário aberto. Então existem várias formas de você coletar informações e isso vai depender do problema que você vai estar abordando. É um tipo de pesquisa direta que responde às respostas dadas por entrevistas, sensores ou coletas. Então aqui, gente, nós vamos ter uma interação direta com o ambiente ou com pessoas, por exemplo. As coletas podem ser horárias, diárias, semanais, mensais. Então eu posso definir também, na pesquisa de campo, uma forma de coleta. Eu posso dizer, olha, nesse intervalo, nessa semana, foram coletados os dados com uma margem de erro para mais e para menos. Ou então eu posso dizer se for um dado de sensor. A coleta foi feita uma vez por dia, ou então foi feita horária, ou seja, de hora em hora. Inclusive, tem um trabalho de gerenciamento do consumo de água, que até gerou uma patente, que nós fazíamos a coleta do consumo de água residencial de hora em hora. Aí, no caso, instalávamos na residência o equipamento, o sensor, ele coletava e mandava para um banco de dados na internet, na nuvem, para que a gente pudesse consultar as informações de um aplicativo. Então, lá naquele problema, a coleta de campo, a pesquisa de campo era feita horária. Pesquisa de laboratório. Também é um tipo de pesquisa realizada de forma direta. Nesse caso, você vai para um espaço controlado e lá nesse espaço controlado, provavelmente você vai ter que obter informações que representem ou que simulem ou que tratem da replicação da natureza. Então lá você vai utilizar equipamentos de laboratório que permitam que você possa manipular informações e replicar o que está no ambiente. Que pode ser, por exemplo, um elemento químico, que pode ser a replicação, por exemplo, da produção de células, que pode ser a produção de uma droga para a cura de uma doença, por exemplo, de um vírus, que é por exemplo, o vírus do Covid. Então, tudo isso é realizado em um espaço controlado, que é o laboratório. Então, a ideia é que a gente possa, lá dentro desse espaço, reproduzir os fenômenos, mas de uma forma controlada, para que a gente evite que isso, por exemplo, se propague e se espalhe. Então, se algo der errado dentro do laboratório, aquele espaço ele é controlado e aquilo não vai ser propagado para outras regiões, tá?
Então, ali você faz o tratamento, você faz o processamento, você faz a investigação sobre determinados comportamentos da natureza, com o objetivo justamente de ajudar no desenvolvimento, às vezes, do combate a doenças, ou até mesmo a melhoria de um componente químico, de um equipamento, e assim por diante. Depois que a gente faz a pesquisa, nós também podemos aplicar formas diferentes de análise dessa pesquisa, sendo ela a pesquisa quantitativa ou qualitativa. Na quantitativa, gente, nós vamos trabalhar com dados estatísticos. Então, nós coletamos informações, números, e esses números eles nos vão fornecer informações como média, moda, mediana, desvio padrão, variância, correlação entre os atributos, enfim, uma infinidade de informações que podem ser coletadas utilizando algoritmos, por exemplo, porque nós temos um processamento aí de, às vezes, um grande volume de dados. Aí, para isso, normalmente, na área da biologia, na área da agronomia, se utiliza a linguagem R. Mas na área da física, por exemplo, ou da matemática, se utiliza muito o Fortran. Já na área da computação em si, o que está mais em uso hoje é o Python, através do Data Science. Então, na pesquisa quantitativa, você vai tratar, na verdade, de uma forma estatística, os dados que você coletou no experimento em laboratório ou que você coletou, por exemplo, no campo. Então, a ideia é que, com a pesquisa quantitativa, você consiga inferir coisas e extrair informações e conhecimento a partir daquele conjunto de dados que você coletou a partir dos momentos que você interagiu no campo ou no laboratório, por exemplo. Já na pesquisa qualitativa, gente, você vai trabalhar aqui com, é, com alternativa de trabalhos que não se adequam na perspectiva de um trabalho estatístico. Então, aqui você vai, por exemplo, aplicar formulários abertos, por exemplo, ou semi-estruturados, onde o teu usuário vai poder responder de uma forma livre. E aí eu não tenho, por exemplo, ou também quando eu não tenho número considerável de amostras. Então eu não consigo, por exemplo, tirar um desvio padrão. Para tirar a média eu preciso de 2 elementos. Para tirar o desvio padrão eu preciso de pelo menos 3, mas mesmo assim é pouco, e triplicata, né? Mas muitos trabalhos, claro, da biologia, da química, se utiliza da triplicata, até mesmo da medicina também. Mas vamos supor, existem trabalhos também que você só tem um elemento. Então aí você só pode fazer uma pesquisa qualitativa. Ou às vezes o número de amostras que você tem, ele não é representativo. Por exemplo, pensar na população brasileira e você entrevistar 10 pessoas, então não representa a população brasileira. Então é melhor você representar isso de uma forma qualitativa. Aí para isso você pode fazer a pesquisa de opiniões, isso é muito comum na área de software, na área de engenharia de software, na área de usabilidade, onde a gente pergunta para o usuário sobre o que ele achou da interação dele com o software e da experiência dele enquanto usuário, baseada numa ISO determinada por qualidade de software, qual foi a satisfação dele, certo? Ou através, por exemplo, do comportamento dos indivíduos, onde você observa esse comportamento dos indivíduos em determinada situação controlada, ou através de, como eu já disse, avaliação pedagógica, eu já falei anteriormente, ou ergonômica, onde você avalia de forma qualitativa a aprendizagem, onde o aluno ele informa como ele se sentiu em relação àquele método de aprendizagem, e também o tratamento da subjetividade em grupos. Né? Então, você trata o indivíduo ou o grupo de uma forma subjetiva, certo? Você escuta aquele grupo para ter um feedback. Então, assim, são formas de você trabalhar com a pesquisa qualitativa. E nós temos também a pesquisa exploratória, que o objetivo dela é buscar novas informações sobre determinado assunto, com o objetivo de aprimorar a compreensão sobre o mesmo. Então, aqui nesse caso, ela vai ajudar os pesquisadores a amadurecer a compreensão sobre determinado assunto. Para isso, nós vamos fazer uma pesquisa exploratória tanto de entrevistas quanto pesquisa em base de dados, e também pesquisas em laboratórios, quando possível, justamente com o objetivo de amadurecer a ideia sobre aquele trabalho. E isso vai ajudar você a construir o seu projeto de pesquisa e vai ajudar você também a construir a hipótese da sua dissertação, da sua tese, de uma forma mais clara e academicamente correta.
Então, inclusive, esse vai ser o próximo trabalho da disciplina, que a gente vai justamente construir um projeto de pesquisa, próxima atividade, mas isso fica para a próxima aula. Então, gente, eu agradeço vocês pela atenção e, como sempre, obrigado por assistirem. Até a próxima.